Fala, nação cruzeirense, começando aí nosso pré-jogo, né, para fazer aí uma análise desse CRB e Cruzeiro que acontece nesse domingo às 4 horas da tarde. O Cruzeiro voltando a jogar no horário nobre, né, pela Série B. O Cruzeiro há muito tempo já não atuava nesse horário de 4 horas da tarde no domingo, e a partida inclusive vai ter novidade comparando com os últimos jogos, né? Vai ter transmissão da Globo Minas e também da Globo de Alagoas, além do Premier, que também faz a transmissão da partida, né? Então a gente vai ter essas opções para assistir a partida. Quem mora em Alagoas vai poder assistir, quem mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, vai poder assistir pela Globo também. Quem mora fora desses estados poderá acompanhar pelo Premier. E a gente tem algumas novidades, né? Começando aí pela lista de relacionados. O Vanderlei Luxemburgo relacionou pela primeira vez aí os jovens Riquelme, que é um lateral, aliás, ele não é lateral direito, mas começou a atuar nessa posição, né? Ele atua também como volante. E o Vitor Leque, o atacante que vem se destacando na equipe sub-20 do Cruzeiro, né? Os dois vêm se destacando e não à toa foram relacionados pelo Vanderlei Luxemburgo. Mas a gente não precisa esperar nenhum deles na equipe titular, né? O Vanderlei vai deixar eles ali como opção. Talvez, se a partida permitir, o Vanderlei faça ali, permita a estreia de algum deles, a gente não sabe exatamente quem. E o Cruzeiro, para esse jogo, também não vai ter o Norberto, lateral direito, que está lesionado, né? Então, por conta disso, o Vanderlei Luxemburgo relacionou um outro lateral, que é o Riquelme. E aí ele fica como opção para essa partida. E no ataque a gente não vai ter o Marcelo Moreno, que está com a seleção, e por conta disso o Vitor Leque aparece como opção. É ainda naquele processo de transição, né, para os jogadores ter esse primeiro contato ali com a equipe profissional, ser relacionado, sentir essa emoção, né, e começar a pegar uma experiência também para aí futuramente começar a ter mais oportunidades, né. O Luxemburgo vem falando muito sobre isso, né, essa forma de tratar os garotos da base. E aí a gente vai ter essa oportunidade no jogo desse domingo. O Marcinho é outra novidade na lista do Luxemburgo, se recuperou da Covid, retorna à equipe, fica à disposição da equipe, né? Não deve ser titular nessa partida, mas fica ali no banco de reservas como uma opção. E uma ausência que ainda não foi explicada pelo Cruzeiro é o Rodolfo, né? O Rodolfo mais uma vez não foi relacionado, ele fica nessa de ser um jogo, outro não. O Rodolfo que ainda está num processo ali de físico não muito bom, né? O zagueiro que veio pro Cruzeiro e não jogou, né? Acabou, eu acho que foram 4 jogos disputados apenas e não teve grandes oportunidades, se lesionou e ainda tenta buscar o seu espaço na equipe do Cruzeiro, né? A gente já falou aqui do local de transmissão da partida, Globo e Premier, e a gente tem também a lista dos jogadores que estão pendurados, ou seja, qualquer um desses que recebeu amarelo vai ficar suspenso para a próxima rodada. E são eles o Léo Santos, o Matheus Pereira, o Flávio, o Giovani, o Marcinho e o Rafael Sobis. Desses aí que a gente falou, o Flávio e o Matheus Pereira, além do Giovani, devem ser titular, né? O Flávio deve ganhar essa posição no meio de campo, já que o Rômulo vai atuar como lateral direito. E a gente tem também, falando já em posicionamento, quem ganha a posição de quem, a gente tem as prováveis escalações tanto do Cruzeiro quanto do CRB, e a gente começa com a provável escalação do CRB, que é o mandante dessa partida e deve ir a campo com Diogo Silva no gol, Reginaldo na lateral direita, o Gum, aquele velho conhecido já do futebol brasileiro, na zaga junto com Caetano, e na lateral esquerda o Guilherme Romão, meio de campo com Martin ou Claudinei, Jean Patrick, Diego Torres e um pouco mais à frente o Jajá, o Júnior Brandão e o Pablo Diego, que retorna agora à equipe do CRB também. E tem a provável escalação do Cruzeiro, que é mais ou menos aquela equipe que vem jogando com o Luxemburgo, né? O Fábio no gol, pela direita o Rômulo, já que a gente não vai ter o Norberto e nem o Raul Cáceres. Na esquerda o Matheus Pereira, dupla de zaga com o Eduardo Brock e o Ramon, meio de campo com o Adriano, e aí tem a dúvida se joga o Flávio ou o Claudinho, né? E um pouco mais à frente aí, Bruno José pela direita, o Dudu pela esquerda, o Giovani centralizado, e lá na frente o Thiago deve ser quem vai ganhar essa posição do Marcelo Moreno, que está com a seleção boliviana. Nosso pré-jogo de hoje tem novidade, participação do pessoal do Tática Didática, que vai fazer uma análise aí de como joga e como deve jogar o Cruzeiro e também o CRB. Acompanha aí com o Matheus. Fala pessoal do Diário Celeste, aqui é Bruno Brigato do Tática Didática e hoje a gente vai trazer em parceria com o Diário um conteúdo analisando essa prévia, né, de Cruzeiro e CRB, trazendo alguns destaques tanto da equipe mineira quanto do adversário para fazer uma projeção de como vai ser esse jogo. Bom, vamos então já trazer as primeiras imagens, né? A gente vai pegar aqui recortes do que são hoje, né, Cruzeiro e CRB.
trazendo uma ideia bem próxima do que deve ser a partida. Bom, aqui a gente tem a partida do Cruzeiro contra o Confiança, né? O jogo que aconteceu no Mineirão, com vitória do Cruzeiro, gol do Marcelo Moreno. A gente viu algumas alternativas táticas bem interessantes do Cruzeiro. Cruzeiro com algumas variações, jogando não muito fixo, né, em algumas ideias, como vinha acontecendo no começo da temporada, tanto com Conceição quanto com o Moza, né? A gente vê aqui que o Cruzeiro posicionava a princípio o Moreno na entrelinha, né? A gente tinha uma linha de 4 e uma linha de 5 do Confiança e o Moreno posicionado ali entre essas linhas, buscando esse espaço, né? Criar essas linhas de passe para os jogadores que atuavam no meio-campo. Então, o Cruzeiro fazendo esse movimento, a princípio, controlando a posse de bola totalmente na partida. O Moreno, muito ativo na partida, né? Roubou essa bola no meio-campo, passou pelos adversários e bateu. Nem é uma característica tão forte dele, mas ele foi muito bem nesse lance, nesse aspecto. Triangulações, Cruzeiro vem atuando muito bem dessa forma, né? Aproximando muito os seus jogadores e dessa forma vem conseguindo construir algumas jogadas em profundidade. A partir dessas triangulações, né, a gente viu que o Bruno José é um jogador que se destaca muito nessa característica. Na sequência, a gente tem já o Confiança bem recuado, né? O Confiança desceu muito a sua marcação, a gente vê que formou uma última linha de 6, né? E o Cruzeiro tendo mais espaço ali à frente da área, porém tendo mais dificuldades para entrar nela por conta dessa mudança tática da equipe do Confiança. Apesar disso, o controle do Cruzeiro se manteve, né? O Cruzeiro ameaçou com bolas, né, ofensivas, né, com bolas aéreas, né, com bolas altas no segundo tempo, manteve o controle da partida e poderia, não fosse esbarrando naquela qualidade técnica que a gente vem falando, né, desde a queda do Cruzeiro para a Série B, que vem atrapalhando muito o time, poderia ter construído inclusive uma goleada para cima do Confiança, não fosse também o goleiro do Confiança, que foi muito bem na partida. Aqui é um perigo, né? A gente destacou os méritos do Cruzeiro e aqui a gente destaca um perigo, porque o Cruzeiro ainda é um time que sofre muito, desnecessariamente até em algumas situações. O Cruzeiro falha muito na saída. Esse lance foi uma falha na saída, o Cruzeiro estava muito exposto e não conseguiu segurar, né, essa ofensiva do Confiança, que veio para cima e criou uma boa oportunidade, né? O Cruzeiro passou um aperto que não precisava passar, não fosse uma falha técnica individual dos seus atletas. E aqui a gente vê que no último lance da partida, o torcedor cruzeirense deve ter passado um aperto nessa, né? Fala aí, torcedor cruzeirense do Diário Celeste. 50 minutos e 51 segundos, iríamos até os 51 e o Confiança acha essa bola aí para infiltração do Hernani dentro da área. Por muito pouco, se o cara calçasse um pouquinho mais, ele faria esse gol e complicaria o Cruzeiro num jogo que foi inteiramente dominado pelo Cruzeiro. E por que a gente destaca esses dois últimos lances? Porque o CRB é um time que tem essa característica. O CRB é um time que joga reativo, assim como o Confiança a gente vê nesse jogo contra o Palmeiras, né? O CRB eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. O gol sai justamente isso, nessa situação, né? Uma falha individual do Palmeiras, a bola é tocada para trás, o CRB se posiciona explorando muito bem a defesa do Palmeiras, que está aberta, né? A linha de 4 já foi embora por conta da falha do Renan e da falha do Vitor Luiz e do Renan. E aí o Palmeiras fica todo aberto e o CRB não perdoa, né? O CRB é um time que joga muito bem dessa forma, se infiltra, né? O jogador passa na profundidade pela ponta e recebe o passe para concluir em gol, no gol da vitória do CRB, que acabou eliminando o Palmeiras nessa situação. Tendo em vista esse cenário, então, o Cruzeiro é um time que está em evolução com o Luxemburgo e é muito importante a gente destacar isso. O Cruzeiro vem sim em evolução com o Luxa. O CRB é um time que não faz uma Série B tão boa assim, né? A gente tem na tabela de classificação o CRB vem de uma boa fase, mas na verdade oscilou bastante em algumas situações. Atualmente vem numa fase semelhante à fase do Cruzeiro, né? É um campeonato muito embolado. A gente vê que o Cruzeiro tem 24 pontos, é o 14º, o CRB é o terceiro, mas atrás deles é uma diferença muito curta, né? O Vasco, por exemplo, tem 28 pontos e é o 11º colocado, o CRB é o terceiro. Então são campanhas ali que não são muito distintas, por isso que não existe nenhuma campanha muito espetacular. O Cruzeiro pode muito bem vencer esse jogo se mantiver esse ritmo, e o CRB é um time que joga fechado. O Cruzeiro precisa saber ter essa dinâmica. As jogadas pelos lados na triangulação são muito interessantes para quebrar essa estrutura do CRB, como o Cruzeiro tentou fazer contra o Confiança. O Cruzeiro precisa ser mais certeiro
e tentar evitar o máximo as falhas técnicas para conseguir essa vitória para cima do seu adversário desse final de semana. Então, voltando aí depois dessa análise longa ali, que dá para você ter uma ideia mais ou menos de como vai ser essa partida deste domingo, o Cruzeiro encontra-se aí na 14ª colocação com 24 pontos e o CRB é o terceiro colocado com 36. Então, se o Cruzeiro vencer, vai ter a oportunidade de diminuir essa vantagem para a turma de cima e também aumentar a distância do Z4, que nesse momento é apenas de 3 pontos, né? Um joguinho apenas. Então o Cruzeiro precisa jogar para vencer e buscar a vitória diante do CRB nesse domingo. Vai ser muito difícil, a gente sabe, né? O CRB é uma equipe que sempre vem complicando muito os jogos contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa vencer se quiser ainda sonhar com algo nessa Série B. Então esse aqui foi o nosso pré-jogo de hoje. Peço para você participar nos comentários deixando o seu palpite, se inscrever também no canal, deixar o gostei no vídeo e até a próxima.